Olá pessoal, bem-vindos de volta. Na última aula a gente terminou esses dois resultados sobre semigrupos numéricos e agora a gente vai dar início a falar sobre semigrupos rivais. Para isso a gente vai voltar para a linguagem de curvas algébricas. Então a gente vai tomar aqui uma curva plana, projetiva, geometricamente irredutível e um ponto, ou se preferir um place, nessa curva, certo? A gente vai construir o seguinte conjunto U, que vai ser a união de todos os espaços de Riemann-Roch calculados nesse divisor aqui, com M a partir do zero. E utilizando essa caracterização aqui, vamos definir o seguinte conjunto, dado por todas as valorizações de uma função que está em U e essa função diferente de zero, certo? Então a ideia agora é mostrar que esse conjunto que a gente acabou de definir é um semigrupo numérico. Bom, então a gente vai focar isso como um teorema. Então, aquele conjunto HF num place, ou num ponto da curva, é um semigrupo numérico, e além do mais, ele tem gênero G. Então aqui a gente pode supor que, escrever aqui que G é o gênero da curva. Ok? Então, esse conjunto aqui que a gente acabou de definir é, na verdade, um semigrupo numérico de gênero G exatamente igual ao gênero da curva, que ressalta aquele comentário que eu tinha feito na aula anterior. Ok? Então, aqui a demonstração, apenas usando as propriedades de valorização e o teorema das lacunas de Weissers, a gente consegue mostrar que esse conjunto aqui é um semigrupo numérico e possui gênero G usando essa caracterização aqui. Ok? Então, a gente vai dizer que um semigrupo numérico é um semigrupo de Weissers se existe uma curva e um ponto ou um place nessa curva, tal que o semigrupo coincide com aquele conjunto que a gente tinha definido anteriormente. Certo? Bom, então nesse exemplo aqui a gente vai calcular um semigrupo de Weissers a partir de uma curva e um ponto dado. Certo? Aqui a gente vai considerar a curva hermitiana, dada por essa equação aqui, sobre o corpo finito aqui, f aqui quadrado. É possível a gente mostrar que esse ponto aqui é o único ponto no infinito quando z é igual a zero. E aí, como essa curva é não singular, a gente viu isso nas aulas anteriores, como essa curva é não singular, a gente pode calcular a reta tangente em qualquer um dos pontos dessa curva, e utilizando propriedades de valorização aqui, a gente consegue mostrar que esse valor e esse valor aqui vão estar no meu conjunto. Bom, se esses dois valores estão no meu conjunto, então o semigrupo gerado por esses dois elementos vai estar. E agora a gente sabe já qual é o gênero da curva hermitiana e também vimos nas aulas anteriores qual é o gênero de um semigrupo gerado por dois elementos. Comparando esses dois valores, a gente chega na conclusão que os dois semigrupos têm o mesmo gênero. Bom, se eu tenho um semigrupo S contido num semigrupo S' com o gênero dos dois iguais, isso vai implicar que os dois semigrupos têm que ser iguais. Então, portanto, aqui a gente conclui que o meu semigrupo aqui é gerado por Q mais 1. Ok? Então, aqui a gente consegue mostrar uma quantidade infinita de semigrupos que vão ser Weissers através da minha curva hermitiana, certo? Dependendo apenas do valor Q ali. Bom, a pergunta é, eu consegui ali, no exemplo, verificar que existem vários semigrupos que vão ser Weissers e gerados por dois elementos.
será que todos eles vão ser Weissers? Todo semigrupo numérico é Weissers? Bom, essa pergunta foi proposta há umas décadas atrás e só então, depois de alguns anos dessa pergunta feita, um matemático chamado Bushwitz exibiu uma condição que diz o seguinte: se eu pego todas as somas, se eu pego o conjunto de lacunas de um semigrupo numérico, um número natural, eu pego todas as somas aqui dessas lacunas, n somas dessas lacunas, então a cardinalidade desse conjunto é sempre menor do que esse produto aqui, sempre que o meu semigrupo numérico é Weissers. Então, essa propriedade diz o seguinte: se essa condição não é satisfeita, então o meu semigrupo numérico não pode ser Weissers. E com isso, a gente pode mostrar que esse semigrupo aqui, com esse conjunto de lacunas, aqui está faltando o 24 e 25, cortou ali, certo? E utilizando n igual a 2, a gente pode mostrar que essa condição aqui não é satisfeita para esse conjunto de lacunas aqui. Então, aqui é o primeiro exemplo de um semigrupo que não é Weissers. Então, a pergunta é: será que todo semigrupo, será que a gente consegue determinar quais são os semigrupos que são Weissers e quais não são? Essa é uma pergunta que ainda está em aberto, mas existem vários pontos de vista que estão sendo abordados para tentar resolver esse problema. Um deles, por exemplo, é utilizando a multiplicidade de um semigrupo. Bom, pelo menos até 5 já se multiplicidade de 1 até 5 a gente já sabe se um semigrupo é Weissers ou não, certo? Mas para semigrupos numéricos com gêneros muito altos, a gente viu que a multiplicidade está entre isso aqui, né? Então, para gêneros muito grandes, a gente ainda não tem uma resposta sobre esse problema, ok? Então, aqui a gente tem mais um exemplo onde a gente consegue calcular semigrupos de Weissers. Por exemplo, essa curva GK é uma curva importante, pois ela foi um novo exemplo de uma propriedade que é estudada no contexto de curvas sobre corpos finitos. E aqui, no nosso caso, a gente vai exibir o semigrupo de Weissers calculado no ponto P infinito dessa curva, certo? Essa curva tem umas propriedades interessantes, como ser uma curva maximal, entre outras propriedades. Essa questão de ser curva maximal, a gente vai voltar ela, vai definir ela matematicamente o que é isso nas próximas aulas. Então aqui, nosso interesse é apenas exibir mais exemplos de semigrupos de Weissers. Então, a gente pode, a partir dessa curva, exibir alguns divisores dessa curva, utilizando os pontos PJ e QJ aqui, e com isso mostrar que o semigrupo de Weissers calculado tanto no P infinito quanto nesses pontos QI e PJ são exatamente iguais e são gerados por esses três elementos aqui, onde esse N é dado por essa relação, certo? Então, aqui de novo a gente consegue exibir uma quantidade razoável de semigrupos numéricos que vão ser Weissers, ok? Então, nesse ponto aqui a gente tem já vários problemas que a gente pode apresentar. Por exemplo, a gente tem a questão de estudar o espaço de Riemann-Roch associado a um divisor. Por exemplo, a gente pode, a partir de uma curva ou um corpo de função, estudar, tentar exibir uma base para o espaço de Riemann-Roch ou até mesmo problema de calcular a dimensão. A gente já viu usando o teorema de Riemann-Roch, ou desculpa, aqui usar uma base
para esse espaço aqui, exibir uma base para determinadas curvas, exibir os elementos dessa base que geram os divisores. Então, falando de semigrupos, a gente pode estar utilizando semigrupos para dar informações sobre curvas e a recíproca, utilizar curvas para construir novos exemplos de semigrupos de Weisel que ainda não apareceram. Falando sobre curvas, podemos também trabalhar tanto com a questão de curvas quanto corpos de funções e exibir novos exemplos de famílias de curvas ou famílias de corpos de funções com propriedades interessantes, como é o caso da curva GK, certo? E nas próximas aulas a gente vai ver outros conceitos que vão aumentar as nossas possibilidades de estudo, como a teoria de códigos, a gente vai ver como essas coisas se relacionam, e aí todas essas coisas a gente pode estar, como eu posso dizer, desenvolvendo novas frentes de pesquisa e assim por diante. Ok? Então, para finalizar essa parte de semigrupos, vamos fazer mais um exemplo aqui. Aqui a gente considera a curva norma trace, dada por essa equação, e aí a gente consegue calcular alguns places ou pontos, se preferirmos, dessa curva, e com esses pontos a gente pode calcular no ponto infinito dessa curva o conjunto de lacunas desse semigrupo de Weisel, ok? Utilizando propriedades de valorização, certo? Então, como eu tinha falado, nessa última parte dessa aula, vamos tratar de estender aquele conceito que a gente viu na primeira aula sobre corpos de funções. Então agora a gente vai trabalhar extensões algébricas de corpos de funções. O que seria isso? Então a gente tem aqui inicialmente um corpo de função de uma variável, certo? E a gente vai considerar esse corpo aqui de funções de uma variável também, satisfazendo algumas condições. Bom, o K' vai ser o corpo de constantes de F'. Vamos pedir que o F esteja contido no F' e seja uma extensão algébrica e que K esteja contido em K', certo? E aí, no restante dessa aula, a gente vai pedir que K seja um corpo perfeito e F e F' estejam sobre o mesmo corpo algebricamente fechado, certo? Então aqui em cima teria um corpo maior que contém esses dois e é algebricamente fechado, ok? Então, a gente vai dizer que Fk, F'K' é uma extensão algébrica de Fk se essa inclusão acontece como uma extensão algébrica e esses dois aqui são também uma extensão de corpos. Isso em diagramas a gente pode ver da seguinte forma. A gente vai ter K, deixa eu trocar aqui, fazer o diagrama para vocês de como que fica isso. Então aqui eu vou ter K', K, F, F'. Então, em questão de diagrama, a gente teria um diagrama dessa forma aqui, certo? E essa extensão aqui tem que ser algébrica, ok? Então, se isso aqui acontece, então a gente tem uma extensão de corpos de funções e se o F' é o compósito de F e K, de Fk', então a gente vai dizer que é uma extensão de corpos constantes. E se essa extensão aqui é algébrica,
e, além disso, finita, a gente vai dizer que é uma extensão finita, ok? Bom, o que isso traz para a gente? A gente pode ver que isso generaliza, de certa forma, o conceito que a gente viu lá na primeira aula com esse seguinte exemplo. A gente pode tomar K igual a K', e aí sendo um corpo finito, ou um corpo qualquer, nesse exemplo que a gente está tomando Fq, podemos tomar o F exatamente como o corpo das funções racionais e o F' sendo esse corpo aqui, dado pela seguinte equação. Certo? E aí a gente pode ver que toda essa definição traduz a definição de corpos de funções de uma variável dada lá na primeira aula. E a gente pode ir além ainda. A gente pode não ter uma única extensão, mas ter uma torre de extensões. Então, para isso a gente vai pedir que, nesse caso, que K seja um corpo finito, e vamos considerar corpos de funções aqui, satisfazendo três condições. Bom, a inclusão aqui seja estrita, né? Em nenhum passo aqui os corpos de funções sejam iguais, a extensão seja de um para outro seja finita e separável, e que o gênero desses corpos de funções cresça infinitamente. Certo? Em questão de diagrama, a gente pode supor ver isso aqui. F1 está contido em F2, que está contido em F3, e assim por diante. Certo? Então a gente tem uma sequência infinita de corpos de funções que a gente vai chamar de torre de corpos de funções ou torre de funções. Certo? E aí a gente tem a seguinte relação aqui de um corpo de função para o outro. Então agora alguns exemplos de torre de funções. Então, no primeiro aqui, essa torre é conhecida como torre do tipo Fermat, ou torre de Fermat, certo? Pelo formato das equações de uma torre para outra. E as outras duas torres aqui são torres do tipo quadrático, certo? Mais informações sobre essas torres ainda vocês podem consultar nesse paper aqui. Tudo bem? Então, por que falar de torre de funções? Esse problema de torre, essa temática sobre torre de funções é interessante quando quer trabalhar sobre problemas de nível assintótico, certo? Então, para quem quiser mais informações, depois pode estar consultando esse trabalho aqui. Bom, vamos agora explorar algumas propriedades e definir novos objetos sobre extensões de corpos de funções. Então, o primeiro lema é o seguinte: se eu tenho uma extensão algébrica aqui de corpos de funções, se essa daqui é finita, se somente se essa daqui é finita. Ok? Bom, definição. Como a gente tem uma extensão de corpos de funções, então os places da de baixo e a de cima podem estar relacionados. Como a gente vai ver, existe de fato uma relação entre cada um deles, e para isso a gente vai definir quando um está relacionado com o outro. Por exemplo, se temos uma extensão FK aqui, F'K' de FK, vamos dizer que um place que está nesse corpo de função está sobre um place nesse corpo de função, se essa inclusão é satisfeita, e vamos denotar dessa forma aqui. Muitas vezes a gente diz que Q está sobre P, ou ele vive sobre P, certo? Então, essa definição requer um certo cuidado, que é o seguinte: bom, será que eu tenho um place na extensão de cima, um F', vamos colocar o F' aqui e o F aqui embaixo. Será que qualquer place Q aqui, existe um place aqui embaixo
tal que P está contido em Q, vamos tentar responder essa pergunta. Agora, a gente pode também perguntar o seguinte: dado um place aqui embaixo, será que existe sempre um place lá em cima que satisfaz a inclusão? Então, nos próximos resultados, a gente vai estar tentando responder essas perguntas. Certo? Bom, um exemplo que a gente já estudou anteriormente é o seguinte. Aqui tem um erro, esse é um erro de digitação, não tem esse N aqui, tudo bem? Então, eu pego um corpo qualquer, um corpo de funções dado por essa equação aqui, equação cúbica, certo? E um place sendo zero de y. Isso significa o quê? Que a valorização desse place em y é estritamente positiva. Ok? Então, a gente pode mostrar, utilizando a propriedade de valorização, que se esse place é um zero de y, então ele também vai ser um zero de x. Ok? Ou seja, quando a gente estiver calculando o divisor principal dessas duas funções, esse place é um place em comum em ambos os divisores. Ok? E sobre o teorema, sobre a questão de extensões algébricas de corpos de funções, a gente tem o seguinte resultado. Um place está sobre o outro, então a gente tem essa inclusão entre os anéis de valorização, e ainda existe um inteiro maior ou igual que 1, satisfazendo essa igualdade aqui com relação à valorização de qualquer elemento no meu corpo de função. E aí a gente pode também relacionar o grau, no caso do grau relativo, entre um place que está acima do outro. Por exemplo, se Q está sobre P, então eu posso definir essa aplicação. Então eu tenho uma relação entre os corpos quocientes aqui, e eu posso definir o grau da extensão desses dois corpos Fq e Fp aqui, que pode ser finito ou infinito, dependendo de cada caso, certo? Bom, no teorema anterior, aquele E que aparece nessa igualdade aqui, ele vai ser chamado de índice de ramificação de Q sobre P, e vai ser denotado por essa forma aqui, para saber que a gente está exatamente falando de quais places que está relacionado, ok? E se esse número é estritamente maior que 1, a gente vai dizer que Q se ramifica sobre P, e se é exatamente 1, a gente vai dizer que não se ramifica. Tudo bem? Bom, o seguinte teorema relaciona quando eu tenho mais de uma extensão. Então, se eu tenho aqui a extensão F, aqui eu tenho a extensão F', e aqui eu tenho a extensão F1, certo? Então, o índice de ramificação de um place aqui daqui para cá é exatamente o índice de ramificação dessa extensão vezes o índice de ramificação dessa extensão aqui. E a mesma coisa acontece no grau relativo de cada um desses places. Tudo bem? Aqui é uma pequena ideia da demonstração, ok? Bom,
ao seguinte resultado, a gente tem uma extensão aqui algébrica sobre a extensão FK, sobre o conjunto de funções FK aqui. Se pegarmos um place e uma extensão, isso quer dizer o quê? Que Q está sobre P, certo? Então, o grau relativo de Q sobre P vai ser finito se somente se a nossa extensão é finita. Então é interessante a gente estar trabalhando sobre corpos de função, extensão de corpos de funções finitas, porque a gente sempre consegue garantir que o nosso grau relativo vai ser finito, ok? E aí, isso já vai ajudar a gente a estar trabalhando aqueles 3 pontos, aquelas 3 perguntas que a gente tinha falado anteriormente. Se sempre, dado um place aqui embaixo, tem sempre um que está acima, dado um place em cima, sempre vai existir um que está abaixo. Então, vamos atrás dessas respostas. Então, o seguinte lembro é que, exatamente respondendo uma das perguntas, dado qualquer place no corpo de cima, no F', existe exatamente um place aqui embaixo, ao qual eu vou garantir que P está contido em Q, e aí eu posso dizer que Q está sobre P, certo? E o segundo lema responde a nossa segunda pergunta. Dada uma extensão algébrica aqui de corpo de funções, qualquer place que está embaixo possui pelo menos um place lá em cima satisfazendo essa inclusão. Além disso, a gente é capaz de mostrar que não existem infinitos, só existe um número finito, só existe um número finito de places que pode estar acima de um place P, ok? Então, se eu tenho P pertencente a F aqui, então no máximo vão existir Q1, Qn pertencente a F' tal que QI está sobre P, certo? Então, e esse N é maior ou igual que 1. Então isso responde aquelas 2 perguntas que a gente tinha feito anteriormente. Bom, o segundo lema, esse próximo lema, mostra que essas 2 extensões aqui têm a mesma dimensão, e utilizando esse resultado a gente pode mostrar um resultado bastante interessante, que é chamado de equação fundamental, e que relaciona o grau das extensões da extensão algébrica aqui com o índice de ramificação e o grau relativo. Com essa equação fundamental a gente pode provar muitas coisas, principalmente usando a questão de valorização, tanto usando resultados da primeira aula como resultados vistos aqui. A gente poderia, naquele exemplo onde a gente calcula lá o semigrupo de Weissel na curva Lutziana, está usando a equação fundamental para mostrar também, usando a equação fundamental, que tanto Q e Q mais 1 vão estar no semigrupo de Weissel. Eu incentivo vocês a estarem tentando utilizar a equação fundamental para mostrar este fato, tá bom? E a gente finaliza essa aula aqui dando uma última definição. Eu vou dizer que um place é totalmente ramificado na minha extensão de corpos de funções se o meu índice de ramificação é exatamente o grau da minha extensão. Então isso quer dizer o quê? Que utilizando para a equação fundamental, só existe exatamente um place lá em cima, certo? E o meu grau relativo vai ser exatamente 1. E vamos dizer que esse place se decompõe completamente se existe exatamente n places distintos no corpo de cima que estão sobre P, certo? E aí aqui, entre outras coisas, quer dizer que o índice de ramificação vai ser 1, certo? E aí essa soma vai ser uma soma de n termos. Tudo bem? Então, a gente fica por aqui nessa aula e a gente
na próxima aula já vamos começar o tema sobre códigos, códigos algébricos, certo? Então eu vejo vocês na próxima aula.